Eu sou Maurício, sou um dos fundadores e CEO da Talent Academy, uma startup de recursos humanos especializada em desenvolvimento de pessoas e cultura. E eu estou aqui com a minha sócia Jaque, que vai se apresentar. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Jaque, prazer em estar aqui com vocês. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, mas espero poder ajudar vocês aqui nesse tópico tão importante. Maurício, você conseguiu assumir o controle da apresentação? Sim, vamos ver se funcionou. Estou assumindo aqui. Ó, vocês estão vendo agora uma tela cultura e experiência, né? Além da pesquisa de clima. Tá bom. Perfeito. Bom, gente, então, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vem trabalhando com a Falcone nos últimos anos em parceria e é muito legal estar aqui contribuindo um pouco da nossa experiência com vocês, tá? Então, vamos passar rapidamente aqui pela agenda. O objetivo de hoje é ter uma conversa muito prática, muito dinâmica. A gente quer que vocês participem bastante, tá, gente? Então podem colocar perguntas no chat, podem... no final a gente vai guardar 30 minutos para perguntas e respostas, tá? Mas o objetivo é ser muito dinâmica e que vocês realmente tragam as dúvidas mais latentes que vocês têm hoje em relação à gestão de clima, gestão de experiência do colaborador e gestão de cultura organizacional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né? Clima, cultura, experiência. Vamos mostrar um pouco das principais dores que as pessoas enfrentam hoje nessa área da experiência do colaborador, da cultura organizacional. Vamos trazer as melhores práticas de pesquisa de clima. Vamos falar sobre segurança psicológica e como garantir que as pessoas se sintam seguras para responder uma pesquisa de clima, para falar sobre a sua experiência no trabalho. E aí a gente vai falar de um case na prática em que a gente implementou a gestão cultural, né, a gestão da cultura organizacional através de uma ferramenta que a gente implementou em um cliente, tá bom? Então vamos passar aqui falando primeiro sobre a nossa história. Na verdade, a nossa história é um slide anterior. A Talent Academy é uma startup que nasceu oficialmente há 6 anos, em 2018, mas a gente tem mais de 30 anos de experiência na área de assessment e desenvolvimento de pessoas. Tá? Então a gente nasceu dentro de uma consultoria de recursos humanos chamada Grupo MBA Empresarial, que é especializada nessa área de mapeamento de potencial, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de cultura. Então, antes de virar empreendedor, eu trabalhei durante bastante tempo em consultorias estratégicas. Eu trabalhei em consultorias como BCG, BEM, também trabalhei em grandes empresas como Telefônica, Google, e trabalhando em empresas completamente diferentes, culturas completamente diferentes, eu vi que tem um problema na maioria das empresas. A maioria das empresas não consegue alavancar o melhor dos seus times, o melhor da sua cultura, não consegue muitas vezes conectar a cultura com a estratégia. E isso leva a uma série de problemas, que a gente já vai falar, como turnover, baixo engajamento, baixa performance. Então, foi olhando esse problema que, junto com a Jaque e a Renata, que é a nossa terceira sócia, a gente fundou a Talent Academy com a missão de transformar a gestão de pessoas e cultura nas organizações. Vou deixar a Jaque se apresentar e contar um pouquinho da história dela nessa parte. Legal, obrigada, Mal. Bom, eu sou psicóloga de formação, gente, então eu sou bastante apaixonada, né, por comportamento humano, desde que eu me entendo, assim, por gente, tá? Sempre observei muito o comportamento das pessoas em todas as situações. E uma organização nada mais é, né, do que a soma de vários comportamentos, né, que acabam resultando muitas vezes na cultura da empresa. Então, obviamente, estou dedicando a minha vida, né, a trabalhar com isso. Eu tenho uma série de outras experiências em hospital, em empresas brasileiras, em multinacional, e no BCG foi onde eu conheci o Maurício, né, eu era do RH do BCG, que é uma consultoria estratégica, mas eu queria, né, de alguma forma levar essa coisa que eu venho aprendendo, né, ao longo da minha vida aqui, da minha carreira, sobre como que a gente, né, pode alavancar o melhor de cada pessoa, ter uma cultura saudável e focada em resultado, né? No fim das contas, todas as empresas precisam chegar no seu resultado. E esse resultado, ele tem um caminho
que pode ser um caminho muito mais virtuoso. Então, é um pouco aqui da minha história, para que vocês possam entender depois quando eu trouxer os cases e alguns dados aqui sobre cultura organizacional e experiência do colaborador, tá bom? Boa, Jaque, obrigado. E aí, pessoal, a gente fundou a Talent Academy em 2018 e desde então a gente vem nessa jornada para ajudar as empresas, né, a transformarem a sua cultura, a empoderarem os seus times, os seus colaboradores, para realmente ter uma experiência positiva no trabalho. A gente acredita fortemente que é possível as pessoas serem realizadas no trabalho e construir uma cultura de alta performance, uma empresa de alta performance. Muitas vezes as empresas acham que ou tem performance ou tem uma cultura legal. Não, na verdade é possível ter as duas coisas e, na verdade, quando você junta uma cultura em que as pessoas se sentem inspiradas, empoderadas, você consegue resultados muito melhores. E a gente vem mostrando isso na prática. Então, aqui tem alguns exemplos de clientes que trabalharam com a gente, atendemos todos os setores, empresas de todos os tamanhos, tem empresas grandes, empresas médias. E o que todas as empresas têm em comum? Todas as empresas querem despertar o que as pessoas têm de melhor, despertar o que seus times têm de melhor, construir uma cultura inspiradora que conecta com o que os seus colaboradores realmente valorizam, o que eles realmente se motivam, com o seu propósito. A gente fala muito sobre propósito, a gente realmente ajuda as pessoas a verem propósito e conectarem o seu propósito individual com o propósito organizacional. Essa é a nossa missão, por isso que a gente criou a Talent. Bom, falando então um pouquinho do problema que a gente resolve, né, gente? Qual é o problema que a gente vê hoje no mundo como um todo, no mercado de trabalho? Que a grande maioria das pessoas não se sente realizada no trabalho. Tem muitas pesquisas, como essas que estão aqui, que mostram que as pessoas nunca pensaram tanto em deixar o seu emprego, o turnover nunca foi tão alto, o turnover voluntário, o engajamento nunca foi tão baixo, 72% das pessoas se sentem desengajadas, muitas pessoas têm medo não querem voltar mais para o trabalho presencial devido à cultura tóxica, né? Então a pandemia até acelerou essa tendência que já vinha acontecendo, mas a pandemia acelerou ainda mais essa tendência. As pessoas não aceitam mais trabalhar em uma cultura que elas não se sentem bem, em uma empresa em que elas não sentem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ou que tem uma cultura tóxica. Então a gente realmente percebeu que mudou o mercado de trabalho nos últimos anos e a pandemia acelerou essa tendência. E qual que é o problema, né, financeiro, né, do lado financeiro da empresa? Isso para a gente é muito óbvio, mas só agora as empresas perceberam que quando as pessoas não estão engajadas, ou quando o turnover está alto, quando a performance está baixa, os números pioram, todos os números, né? O custo do turnover é super alto, o custo do desengajamento é super alto, as pessoas são muito menos produtivas. Quando as pessoas têm problemas de saúde mental, de burnout, isso gera impacto financeiro. Então, esses números simplesmente mostram que quando as pessoas não estão bem, a empresa não está bem, né? Quem traz os resultados para a empresa? As pessoas, os colaboradores. Por isso que a gente tem que sempre colocar as pessoas em primeiro lugar, os colaboradores, porque são eles que geram resultados para a empresa, para os clientes e para os acionistas, tá? Bom, então esse é o problema que existe no mundo. Como que a gente resolve esse problema? Pensando nesse contexto, né, que a gente precisa empoderar as pessoas ao longo da sua jornada profissional, a gente precisa entender como é que está a experiência das pessoas, precisa entender quais os pontos de desenvolvimento, quais as fortalezas, como que está a performance. A gente criou uma solução que integra toda a jornada do colaborador. Então a gente tem uma plataforma de sucesso do colaborador que acompanha as pessoas ao longo de toda a jornada delas, começando pelo autoconhecimento, passando pela experiência, pela cultura, pelo desenvolvimento e pela performance. Além disso, a gente tem um time interno de People Analytics que ajuda os nossos clientes a traduzir, a transformar tudo que a gente tem de dados na plataforma em insights, planos de ação, recomendações. E a gente tem também um time de experts, que são profissionais de RH, que são nossos parceiros, que ajudam os nossos clientes com
estratégias customizadas de acordo com as necessidades deles. Então, a gente realmente criou uma solução que amarra tudo. A tecnologia com People Analytics, com uma rede de experts que apoiam os nossos clientes na sua jornada de transformação. Bom, então esse é um resumo da Talent, e agora a gente vai passar para o tema principal, que é falar de experiência do colaborador e cultura organizacional, e a Jaque que vai falar sobre essa parte. Pode falar, Jaque. Obrigada. Eu assumi aqui o controle, tá, Maurício? Só vou perguntar se vocês estão vendo a passagem aqui do slide. Sim. Foi para uma linha do tempo? Ah, ótimo, obrigada. Sim. Então, gente, eu vou focar aqui, né, a experiência da pessoa colaboradora, né? As pessoas que trabalham com a gente, no fim das contas. Só que isso não é uma história que começou agora, não começou com a Talent, é uma história que já vem ao longo do tempo. Vocês poderiam imaginar que no começo do século XX já se falava sobre motivação e satisfação no trabalho? Pois é, mais de 100 anos atrás já tinha um começo de falar sobre isso, né? As primeiras teorias começaram a surgir ali no início do século XX. Já nos anos 20, esse Elton Mayo, ele é bem famoso, inclusive, ele começou a perceber que as relações sociais no ambiente de trabalho tinham um impacto na produtividade das pessoas. E era, né, em fábrica. A princípio, né, é um foco bastante aqui em fábricas. Nos anos 40, 50, começou a surgir os primeiros questionários para captar como é que estava a percepção das pessoas em relação às suas experiências, tá? Então, imagina, né, que era tudo em papel, não devia ser uma coisa muito organizada, mas já tinha um princípio aqui. Nos anos 60, a gente realmente, né, começa a ver modelos mais estruturados de pesquisa, né, que tem uma ciência por trás também, né? Estão fazendo uma pesquisa com os dados e coletando de uma forma anônima, né? Começa a tomar um pouco mais de cor. Nos anos 70, começa a ter uma importância, né, dessas ferramentas para gestão de clima, pesquisa de clima, como é que faz gestão de recursos humanos, que na verdade essa palavra recursos humanos, ela é mais recente do que anos 70, tá? Antigamente falava departamento pessoal, né, mas a gente tinha as pessoas e como é que a gente entendia as experiências delas. Nos anos 80, 90, começa a entender-se os dados sobre essas coletas que são feitas, né? Aí a gente já está nos anos 2000, que já está mais próximo aqui da gente. Então, com a tecnologia, né, com essa rede, né, que a gente trabalha hoje em dia, né, inclusive estamos usando aqui ela populariza a pesquisa, né, de clima de uma forma mais online, mais difundida, não precisa de papel, é muito mais rápida, tá? Boa noite, Alessandro. E aí, a partir dos anos, né, de 2010, a gente começa a ter uma ênfase maior, né, para a área de gestão de pessoas, né? A gente começa a desenvolver organizacionalmente falando, a partir também desses dados. A gente realmente começa a fazer gestão de desempenho, planejamento estratégico muito baseado nesses dados. Então tem uma história muito longa, né, gente, para a gente chegar aqui hoje, nos nossos anos, né, mais recentes. E, mais recentemente, a gente começa a usar esses dados também para olhar para a inclusão, para a diversidade, para bem-estar, né, dos funcionários e das pessoas que trabalham com a gente, usando inteligência artificial também, que é uma coisa mais recente, mas que a gente consegue juntar muitos dados para que a gente possa fazer uma gestão de pessoas personalizada, centrada no indivíduo, que é super importante e chega em resultados muito positivos, certo? E aí, gente, por que a gente faz, então, uma pesquisa de clima, né? Que é o nome mais difundido, é pesquisa de clima, tá? Para a gente, de fato, escutar o que está acontecendo com as pessoas, entender a experiência que as pessoas estão tendo na determinada organização, tá? E como que se faz isso? Hoje em dia, né, dado esse contexto que eu já trouxe, existe, né, no nosso caso, existe uma ferramenta aqui de gestão da pessoa colaboradora, da experiência, em que a gente vai coletando o dado das pessoas de acordo com as situações que ela vai vivendo, né? Então, como é que ela
de fato, tem uma relação com a liderança, com os benefícios, com a estrutura da empresa. Enfim, muitas coisas são perguntadas, né, numa pesquisa de clima, tá? Mas para que eu vou fazer isso? Para que se faz isso? Porque a gente precisa entender qual é o clima, qual é a cultura que se tem na empresa. Parece uma coisa óbvia, mas não é, né? E os dados, eles ajudam a gente a entender como isso se dá na prática. Então a gente acaba entendendo se tem um ambiente que é saudável psicologicamente falando, tá? Se a pessoa tem segurança psicológica, se a cultura da empresa, qual é o tipo de cultura que se tem, tá? Como que ela se dá? Se as políticas da empresa estão bem difundidas, se todo mundo sabe sobre ela, se as práticas do dia a dia são observáveis, se elas são observadas pelas pessoas de forma positiva ou não, quais são os valores que essa empresa tem. E aí a gente pergunta, mas toda empresa tem uma cultura. É verdade, toda empresa tem uma cultura, porque a cultura é o que acontece no dia a dia. São os comportamentos que são vistos no dia a dia, que as pessoas vivem, né? Só que não necessariamente a gente consegue mapear isso, né? Tem gente que não mapeia, que não faz pesquisa de clima e só vai, né? E, na verdade, é importante porque, uma vez que você tem dados sobre isso, você consegue analisar diretamente o desempenho que as pessoas têm, você consegue cruzar isso com motivação das pessoas, com a satisfação das pessoas, e você consegue até prever possíveis problemas, uma vez que você tem esses dados. Então, é muito importante fazer esse tipo de acompanhamento, tá? E qual que é o objetivo, afinal de contas, né, de uma pesquisa de clima? Identificar os pontos fortes, né, que tem na cultura dessa empresa, identificar as áreas de melhoria e entender esse ambiente de trabalho e fazer ajuste, né? Existem pontos fortes que a gente tem que continuar fazendo, né? Existem coisas que a gente tem que melhorar, existem coisas que a gente nem sabe que acontece e a gente vai descobrir que não necessariamente é ruim, tá? E você avalia também a satisfação das pessoas em trabalhar nessa empresa, a satisfação dessa pessoa em trabalhar naquela área, naquela liderança, tá? Você consegue entender o engajamento da pessoa no que ela faz, na empresa, e que necessariamente vai passar pelo bem-estar das pessoas também. E nunca, nunca antes na história, né, se falou tanto em bem-estar das pessoas na empresa. A apresentação está na página 6? Não, a apresentação está na página 21. Para vocês? Para mim está na 21. Para mim também, está na 21. Camila, você que está tendo problema, eu vou voltar uma página ver se você consegue ver, tá? Foi? Você consegue ver a página que eu voltei? Talvez você sair e entrar de novo. O Lucas está falando aqui, Camila, que você pode clicar no botão ao vivo que sincroniza. Você sabe, do lado esquerdo da tela tem o botão ao vivo. Você clica nele para ver se sincroniza com a apresentação, por favor. Não ainda? Talvez você sair e entrar de novo, a maioria das pessoas está dizendo que está na página 21, que é exatamente onde eu estou. Tá bom, Camila, vou seguir aqui e vou falando que eu estou mudando aqui para te ajudar. Estou na página 21, que a gente está falando dos objetivos da pesquisa de clima, tá? Eu estava justamente no pilar do meio, que a gente está falando do bem-estar. E aí, gente, nunca, né, a gente precisou olhar tanto para o bem-estar das pessoas, porque o mundo mudou, né? O efeito pandemia é muito real, né? As pessoas, elas não estão só buscando um trabalho, né, pelas razões que antigamente se buscava, mas as pessoas também querem ter equilíbrio, bem-estar, elas querem ter orgulho do lugar que elas trabalham. Então, tudo isso acaba perpassando, né, pela gestão de pessoas, que a gente consegue fazer muito bem feito através desses acompanhamentos de experiência.
E, obviamente, né, uma vez que você consegue ir captando a experiência das pessoas, você promove uma comunicação mais aberta, mais transparente, você coloca as pessoas também num lugar de escuta e que tem um efeito muito positivo. Claro, se você não só receber o resultado e ficar com o resultado na gaveta, não vai funcionar, né? Você vai ter que agir em cima dos resultados. Mas a nossa experiência nos nossos clientes e também na Talent é que uma vez que se ouve, que se toma as ações necessárias e que faz disso uma constante, né? Isso acaba tendo resultados muito positivos na experiência das pessoas, tá? E acaba tendo um impacto muito grande no resultado da organização, porque você evita uma série de problemas. Estou passando aqui para o slide 22, que o Maurício gostaria de falar rapidamente aqui sobre um dos nossos grandes gurus aí. A gente gosta muito do Simon Sinek, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é uma das principais referências nessa área de propósito, autoconhecimento, cultura, liderança. E o Simon, ele fala muito sobre a questão da confiança, né? Que qualquer grupo de pessoas tem que ter confiança, né? A confiança é a base de qualquer relacionamento. Então, um time não é só um grupo de pessoas que trabalham juntas. Um time é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Então, quando a gente está falando de pesquisa de clima, gestão da cultura, gestão da experiência, as pessoas precisam confiar em quem está liderando aquele processo. As pessoas precisam confiar na ferramenta e, mais importante, na forma como essa ferramenta vai ser usada. Quando a gente trabalha em organizações que a gente sente que não existe confiança, não existe segurança psicológica, as coisas não andam, porque, na verdade, o problema não está na ferramenta, o problema está na forma como a ferramenta está sendo usada. Então, é muito importante vocês sempre criarem um clima de confiança na empresa para que as pessoas sintam que elas podem falar o que elas pensam, elas podem se comunicar de forma honesta, transparente, sem medo de retaliação. Tá? Então, confiança é a base de qualquer relacionamento. E no próximo slide, a gente fala sobre segurança psicológica, né? Tem um estudo de caso muito interessante do Google em que eles mapearam mais de 1.800 pessoas lá no Google, chama Projeto Aristóteles, tá? O nome do projeto, para quem quiser conhecer depois, pode buscar no Google. O Projeto Aristóteles mapeou 1.800 pessoas, mais de 30 times diferentes do Google, e eles identificaram quais os fatores que mais impactam a alta performance. E o primeiro fator, o mais importante de todos, é a segurança psicológica. E isso faz todo sentido, né, gente? Porque quando as pessoas se sentem bem, se sentem seguras, elas performam melhor, elas trabalham com mais naturalidade, elas colaboram mais, elas trocam mais. Então, isso é muito importante porque a segurança psicológica é, ao mesmo tempo, algo que pode alavancar muito a performance das pessoas, mas pode também acabar com a performance do time. Se as pessoas não se sentem seguras para se comunicar, para colaborar, para serem elas mesmas, a performance vai cair dramaticamente, tá? Então aqui tem os fatores que eles estudaram, os mais importantes para a performance. Primeiro lugar, segurança psicológica. Segundo lugar, confiabilidade, o quanto as pessoas podem confiar umas nas outras para entregar um bom trabalho, para colaborar. Terceiro lugar, estrutura e clareza. Então, ter clareza de objetivos, ter uma estrutura que ajude as pessoas a realizarem o seu trabalho. Quarto lugar, significado. Ter um propósito claro, entender o porquê que as pessoas estão realizando aquele trabalho, como aquilo vai contribuir positivamente na vida das pessoas lá na ponta, no cliente. E, por último, impacto. Qual que é o impacto do trabalho na prática, de forma mais tangível, entender qual que é o resultado do trabalho que elas estão realizando, tá? Então a gente trouxe esse estudo aqui do Google para falar sobre a importância de ter segurança psicológica no trabalho. Perfeito, Maurício, obrigada. E aí, como que a gente promove, né, confiança e segurança psicológica? A gente começa fazendo o básico, né? Então, por exemplo, uma pesquisa de clima, né, para a gente pegar a percepção da experiência das pessoas, ela necessariamente precisa ser anônima, tá? Para que as pessoas
sintam que elas não vão ser expostas e possam falar o que elas precisam ali dizer. E os dados dos resultados, eles precisam estar consolidados, tá? Então, não, né, numa pesquisa como essa, não deveria aparecer nome e sobrenome de ninguém com as notas. Então, Maurício Bet deu nota X para alguma coisa. Não, a pesquisa precisa ser consolidada, juntar o número de dados, né, das pessoas e aparecer de uma forma que não dê, né, para identificar as pessoas. Senão a gente entra naquela coisa da caça às bruxas, né? De ficar, quem que foi que deu essa nota? A ideia não é essa, a ideia é entender de forma macro. Obviamente, a gente pode fazer recortes por área, por geração, para entender melhor o resultado, mas jamais, em hipótese alguma, ir atrás das pessoas para entender ou para ameaçar as pessoas. Inclusive, durante o tempo que o Maurício estava falando, existe um livro chamado Os 5 Desafios da Equipe, que fala sobre confiança e segurança psicológica também. É um livro muito bom de gestão de pessoas, muito usado, que deixo aqui a dica também para vocês, caso vocês tenham interesse em aprofundar nesse tema, tá? E aí, gente, o que vocês deveriam, né? O que nós deveríamos fazer com os dados que são coletados, né, nesse tipo de pesquisa? Analisar os dados de forma consolidadas, né? Os dados de forma consolidada, criar um plano de ação em cima dos dados, seja para melhoria, seja para também alavancar coisas boas, né? E nós somos muito ruins, né? De alavancar as coisas boas, de comemorar coisas boas. Então, a gente também tem que olhar para isso. Uma pesquisa de clima não é só para ficar olhando o que não está tão legal. A gente precisa reforçar positivamente, comemorar o que está legal também. Compartilhar os principais resultados com as pessoas, porque senão a pessoa vai lá, dá o resultado, dá a opinião dela sobre as coisas, e aí? Que ela, né? Não volta nada, ela não sabe nada, né? Então é importante a gente ter essa transparência de compartilhar os principais resultados e também falar para as pessoas, né? Olha, nesses resultados a gente vai fazer isso, isso e isso. Quanto mais as pessoas sentem que elas estão sendo ouvidas, que elas estão sendo incluídas e que elas sabem os próximos passos, mais sucesso você vai tendo na gestão de pessoas, tá? E obviamente vocês precisam acompanhar os resultados no longo prazo. Eu não estou conseguindo escrever no chat, eu tenho alguma coisa aqui que não me deixa escrever, mas depois, no final, eu peço para alguém escrever aqui, tanto do Maurício do Google, quanto do livro, tá bom, gente? Prometo não esquecer. Então, gente, sempre, sempre, sempre pensem em fazer as coisas com muito cuidado e com muito respeito às pessoas. As pessoas, elas vão falar sobre como elas estão percebendo a empresa, a experiência, né, para que ela, de alguma forma, seja ouvida, tá? Então, é importante, sim, que sempre lide com isso com muito respeito, tá? E aí, gente, né, a gente vai ter indicadores de experiência. Aqui é um exemplo real, né, da nossa plataforma, onde a gente tem mapeamento de NPS, de felicidade, de retenção e de dimensões que tem a ver com a nossa cultura, tá? Então, perfeito, muito bom. Obrigada, Priscila. Aqui, gente, a gente consegue tanto NPS, vocês já ouviram esse termo, ENPS? Se vocês puderem falar sim, não. Acho legal explicar. Eu quero ver se as pessoas sabem. Tá. Eu vou partir do princípio que a mãozinha levantada é sim. Tá, boa. Algumas pessoas sim, outras talvez não. NPS é um conceito que a gente... Sabe quando a gente compra um produto? Compramos uma geladeira, logo depois não vem lá me diga que, né, de 0 a 10 aqui, quanto que você indica essa geladeira? Então, neste caso, o ENPS é o Employee Net Promoter Score, que é sobre o colaborador. Então, quanto que o colaborador indica aquela empresa para um colega ou amigo trabalhar? Então, é a visão dele em relação à organização que está inserida, tá? Então, o NPS é um dado super importante. Felicidade, a gente viu uma correlação também com desempenho, com felicidade, e retenção aqui, neste caso, a gente consegue fazer uma análise de predição de turnover a partir desses dados aqui.
Então, aqui já é uma outra, é um pouco mais avançado. E nas dimensões, a gente consegue entender o que está por trás, por exemplo, de um resultado de NPS. Pode ser positivo ou não. Uma vez que a gente consegue ir, né, indo cada vez mais profundo para entender esse NPS, melhor para a gente endereçar os temas que estão por trás ali da experiência das pessoas, tá bom? E plano de ação. A gente entende como talent que o plano de ação ele tem que ser tanto feito pelo colaborador nas coisas que estão, né, que eles conseguem fazer sozinhos. Então, por exemplo, ele tem uma situação que ele pode fazer um plano de ação para melhorar aquela experiência dele, seja uma conversa com o gestor, seja alguma coisa de benefício que ele pode conversar, né, com os responsáveis. Existem coisas que talvez fujam um pouco, mas é legal a gente também colocar as pessoas num papel ali de se implicar com as coisas que elas estão falando também, tá? Delas também fazerem parte. Então, existe o plano de ação do próprio indivíduo, existe o plano de ação da empresa como um todo. Sempre importante ter plano de ação para todos os dados que são coletados, senão vira só um dado que está lá, tá? Engavetado. E aí, gente, a gente trouxe um case real, tá? Para exemplificar um pouco desse trabalho, né, de pesquisa de clima e para vocês verem que dá para fazer em todo tipo de empresa, de qualquer tamanho, enfim. Antes de eu entrar para o case, vocês conseguiram acompanhar aqui? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Ah, obrigada, o pessoal colocou uma foto aqui dos 5 desafios das equipes. Esse livro é muito bom, tá, gente? Indico super. Bom, e a gente vai ter um tempinho depois para fazer perguntas e respostas também. Mas olha só, o case Raizen, né? A Raizen é uma empresa gigantesca, é a 4ª maior empresa do Brasil atualmente, tá? Inclusive, a gente tem esse case, ele é muito relevante, tá? Então, qual que era o desafio? Eles precisavam mapear 40 mil pessoas que trabalham na Raizen. Difícil, espalhadas, né, por todo o Brasil. Então, onde tem aí os pins, tem gente da Raizen trabalhando, né? E eles precisavam entender a experiência das pessoas, né, que estavam aí por todo o Brasilzão. Então, o que a gente, né, tinha de contexto, né? Que essa empresa gigantesca, eles iniciaram um trabalho de olhar para as pessoas em 2018, né? Um trabalho super recente, e aí, a partir desse estudo que eles fizeram internamente, nasceu, né, a necessidade de entender a experiência das pessoas para que eles pudessem, né, ter as pessoas engajadas e ter as pessoas ali trabalhando com eles, né? Afinal de contas, gente, turnover é muito caro, né? Como o Maurício bem trouxe no comecinho. E aí, gente, a gente tinha 2 públicos diferentes. Nessa foto aqui sou eu e uma pessoa do meu time, tá? A gente tá na usina, né? Quase no Mato Grosso, na divisa de São Paulo com Mato Grosso, tá? Então a gente foi entender também o contexto deles para que a gente pudesse levar isso, né? Essa experiência para todo mundo. E aí a gente começou, a princípio, primeiro o trabalho com o administrativo, que fica, né, em São Paulo capital. A gente fez algumas rodadas, né, de radar, que é o nome da nossa ferramenta de experiência da pessoa colaboradora, e a gente tinha esse desafio do pessoal que estava no operacional, tá? Então a gente fez primeiro no administrativo, que são pessoas que têm acesso, né, a computadores, que são, né, que trabalham mais no mundo digital, mas a gente tinha também que incluir as pessoas que estavam nas usinas, né, que estavam no transporte, que estavam na corta, né, da cana-de-açúcar, e é onde eles tinham o maior volume de colaboradores, né? Então era super importante entender a experiência dessas pessoas também. Só que imagina, eles nunca tinham feito nada disso. Só que a gente desenhou um plano de ação, a gente entendeu, a gente foi lá para entender como que a gente faz para que uma pesquisa, né, dessa forma chegue, inclusive, na pessoa que está lá cortando a cana, tá? E a gente conquistou, né, a gente conquistou ali a confiança das pessoas usando, né, a nossa ferramenta através não só de computadores, mas através do WhatsApp,
né, que é uma ferramenta muito poderosa nesse público, e a gente conseguiu chegar em todas as pessoas, em todas as camadas que tinham nesta empresa, tá? Então, todas as pessoas foram incluídas. E isso resultou num sucesso absoluto. A gente teve, somando, né, administrativo e operacional, 86% de engajamento. Gente, a gente está falando de um universo de 40 mil pessoas. Sendo que 70%, né, não são pessoas que estão no dia a dia trabalhando com o computador. Elas estão, por exemplo, numa máquina ou estão em outros tipos de trabalho. Então, é muito sucesso. Aqui eu não trouxe esse número, mas na parte operacional a gente chegou a 95% de engajamento. Então, muitas pessoas podem falar, mas é muito difícil, eu tenho pessoas que não trabalham com computador. Mas hoje em dia, né, o acesso ao celular é uma coisa já muito, né, presente na vida das pessoas, e a gente conseguiu, de outras formas, né, fazer com que essas pessoas acessassem a pesquisa e tivessem esse engajamento. Então não tem desculpa, né? A verdade é que dá para fazer. Dá para fazer, gente. Dá para chegar em todas as camadas e as pessoas ficam muito, muito felizes. Eu pude ver na prática, porque eu quis, né, ir para a usina, porque eu queria ver o negócio acontecendo. Eu queria ver como as coisas aconteciam, né? Então eu fiquei uns 2, 3 dias lá na usina vendo a coisa acontecer. E era muito legal, gente. É muito interessante como as pessoas se sentem valorizadas, que acho que é um grande, também é uma grande tarefa de uma liderança, né, de um RH, não só do RH, mas de todas as pessoas que estão na posição de liderança, sabe, valorizar o trabalho do outro, valorizar, né, o que o outro tem a dizer, tá? Nisso, né, isso é um histórico, tá, gente? Com isso, a gente teve um aumento de 10 pontos no NPS. É muita coisa, 10 pontos, gente. Então, isso é muito grandioso. E a gente teve uma redução de turnover de 5% e uma economia de mais de 5 milhões de reais, desculpa. Né, tudo isso, é claro que a gente está trazendo macro conquistas aqui, mas isso tudo porque tem esse engajamento das pessoas, tem esse trabalho muito sério e tem, né, especificamente essa empresa levando tudo muito a sério, com muito respeito. Mas acho que a grande mensagem aqui não importa se você está em São Paulo capital ou se você está no interior do Brasil, é possível fazer, tá? E aí, gente, até hoje, né, eles usam os indicadores para metas de desenvolvimento pessoal, tá? Eles têm o desenho estratégico de curto, médio e de longo prazo, baseado nesses dados que, obviamente, são, né, eles são atualizados de 6 em 6 meses, no caso dessa empresa. Eles desenvolvem a liderança baseado nesses dados, porque tem os dados que saem, né, a partir dessa pesquisa. Eles também usam, né, para protocolos de ESG e cada vez mais, né, gente, o mundo está bastante de olho, né, nesses pilares do ESG. E a partir disso, dá para definir trilhas de desenvolvimento em cima dos comentários da plataforma. Gente, eu não me lembro exatamente o número de comentários, mas você pensa que no universo de quase 40 mil pessoas, né, que tinha de engajamento, se cada pessoa faz 2 comentários, é muita coisa. E na plataforma ela já tinha, né? Ela já tem, na verdade, uma maneira de colocar os comentários de forma organizada também para ajudar ali na gestão dos próprios comentários, tá? E aí, gente, eu queria abrir aqui para vocês para perguntas e respostas, dúvidas. Eu queria que vocês trouxessem de forma bastante realista, né, com o que vocês vivem, o que vocês podem ter de dúvida dentro, né, deste universo que a gente está trazendo aqui, comentar o caso, se for de vontade de vocês. Ô, Jaque, eu posso só também fazer uma sugestão? Claro. Eu acho que é legal comentar que a gente customizou o radar de acordo com a cultura da Raizen. Uhum. E isso é muito importante, gente, essa questão de usar essas pesquisas de clima para entender como é que está a cultura da empresa, porque aí vocês realmente conseguem fazer uma gestão ativa da cultura. Então, o que é a cultura? A cultura é uma soma de comportamentos, é como as pessoas se comportam no dia a dia.
a maioria das empresas já tem uma cultura definida, ou pelo menos tem valores definidos, né? Quais são os valores, os pilares da cultura da empresa? Então, no caso da Raizen, eles tinham já os pilares da cultura, que eles agrupam em 4 letras, eles chamam de raiz, né? E cada um tem uma série de comportamentos atrelados. E aí eles começaram a usar o radar para acompanhar o quanto esses comportamentos estão presentes no dia a dia. Então eles conseguiam ver, esse comportamento, digamos, o R, realizamos agora pensando no futuro. As pessoas acham que é um comportamento presente no dia a dia e eles conseguem ver isso ao longo do tempo, a evolução. Então, isso é fazer uma gestão ativa da cultura. É ir além do que está lá na parede, né, aquelas frases bonitinhas na parede, e ver se aqueles comportamentos estão presentes no dia a dia e usar isso para fazer plano de ação, para realmente entender como é que está a experiência dos colaboradores e como é que está a evolução da cultura ao longo do tempo. Eu acho que isso é legal só comentar, né, Jaque? Sem dúvidas. Obrigada aí pela... E aí, pessoal? O que a gente pode tirar de dúvidas? O Alessandro tem uma dúvida. Maurício, e quanto tempo isso levou? Por exemplo, o colaborador se adaptou ou evoluiu em quanto tempo? Essa é a pergunta. Então, no caso da Raizen, eles fazem essa medição semestralmente. Aliás, isso é legal falar também. Uma pergunta que muitas pessoas fazem para a gente. Qual que é o tempo ideal para fazer uma pesquisa de clima? Com que frequência? A nossa resposta é depende. Depende da velocidade com que a sua empresa vai conseguir implementar um plano de ação. Então, por exemplo, não adianta fazer uma pesquisa semanal se nada é feito com aquilo. Se em uma semana as pessoas vão responder, depois de 2, 3 semanas elas vão ficar exaustas. Existe até um termo para isso, que é exaustão de pesquisa, né? Então, o ideal, gente, é sempre rodar de acordo com a velocidade com que vocês vão conseguir analisar e fazer planos de ação em cima desses resultados. E aí, quanto tempo demora para ver uma mudança? Geralmente, quando a empresa consegue implementar, né, fazer um plano de ação e implementar esse plano de ação, dentro de 6 meses a gente já vê uma evolução. A gente já consegue rapidamente ver que teve uma evolução tanto na experiência das pessoas quanto na cultura organizacional. É claro que cada empresa tem uma realidade, tem um contexto, mas o mais importante é realmente amarrar a pesquisa com as ações, com a jornada do RH dentro da empresa, com os processos que vocês já têm dentro da empresa, por exemplo, de treinamento e desenvolvimento, de seleção, de performance, avaliação de performance. Então, o ideal é estar tudo amarrado para que seja coerente, né?